Bom dia, tudo bom? Hoje eu separei um tema para vocês. Em em tese, a gente até trabalhou ele. Hoje eu vou colocar algo específico, somente tratando de Brasil, que é continuação ainda das minorias, certo? E os movimentos sociais, tá bom? Então, deixa eu só colocar a tela aqui cheia para vocês, tá? E também. Tá, aí, vamos lá. Tá? Deixei também ontem, tá bom? Na material de vocês com relação à nossa A2, né? Que vai ser no trabalho, tá bom? Então, coloquei lá o que eu gostaria, né? Que vocês elaborassem, certo? Com relação às minorias, tá bem? E aí vocês estão, então, até dia 27 de julho para me entregar. Deixei lá as regras, o que eu gostaria de ver nesse trabalho. Nada difícil, não. Com certeza não. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, um tema bastante explorado no Enem, já comentei com vocês, né? Olha só, embora pouquíssimo conhecido, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi aprovado pelo Legislativo brasileiro e promulgado pelo Poder Executivo, vigendo como força de lei em 92. Ali são mencionados direito ao trabalho, ao emprego e renda, direito a um padrão de vida adequado, o que inclui moradia, vestuário e alimentação, direito à saúde, direito à educação, direito ao meio ambiente equilibrado, etc. Antes que você comece, vamos dizer assim, a achar engraçado, né? Tantos direitos e parece que não tem nenhum direito, né? Na prática, tudo. Vamos lembrar que isso é um processo. Bem, não estou defendendo o Congresso, longe disso, mas entenda que é necessário esse processo, ou seja, que ocorra a lei e que a lei seja respeitada. E aí que as coisas ocorram baseadas na lei. Tá bom? Então, muita coisa mudou para melhor, certo? É que a gente ainda está longe do ideal, longe daquilo que a lei diz que tem que ser, tá bem? Então, é processo. Então, essa nossa luta constante das coisas estarem de acordo com a lei é o que nós desejamos, tá bem? Lógico, vamos lembrar que existem vários grupos no Brasil. Alguns deles, as leis, né, praticamente, certo, lhe dão tudo, tá? Mas vamos lembrar que certos grupos ainda estão longe, a gente vai comentar bastante disso hoje, longe de ser enquadrado naquilo que a lei determina. Esses direitos são garantidos para toda a população, olha só. Mas é especial interesse saber, para além das estatísticas gerais, como se materializa a implementação do pacto em cada um de seus direitos para os chamados grupos vulneráveis, em especial e pelo fato de discutirmos os 500 anos da vinda dos colonizadores, dando início à formação de um estatuto, um Estado distinto do encontrado. É isso que comentei agora. Examinaremos como é a situação hoje das minorias étnicas, linguísticas e religiosas do Brasil. Tá bom? Gostaria de tratar de tudo isso, mas longe do nosso tempo, da nossa realidade, tá bom? Então, a gente dá, sabe, pincelando alguns casos, certo? Se for possível, com o nosso tempo, né? Eu vou colocando outros casos a mais. Comentei para vocês que certos movimentos sociais a gente nem sabe que existe, né? Então tem que pesquisar, certo? Ver que existe, tal, qual é o objetivo, onde estão localizados, quem, né, coordena, lembra que tem que ter coordenação, tudo, tá bom? Então, voltamos à questão indígena, porque, primeiro de tudo, que eles eram donos de tudo isso daqui, tá bem? E, segundo, e nunca último, tá? Eles estão sendo extremamente ameaçados nesse momento. Tá bom? Então, comentei com vocês, os grupos indígenas são numerosos, tá? Nós temos mais ou menos 300 etnias diferentes, tá? Ou quase isso, certo? Num número de uns 800 mil índios.
Se você um dia ver na televisão, encontrar mesmo, né, ah, algum que se determina índio e aparentemente você não acha que é índio, lembra que pela Constituição, inclusive, tá, não precisa ter cara de índio para ser índio, certo? Aí vai a sua herança genética. Então, nós, certo, no Brasil, colocamos que para certa descendência, ou seja, se o seu bisavô for índio, você pode pleitear a, né, origem sua indígena, tá bom? Isso pode lhe dar alguns direitos. Quando você acha assim, nossa, que direito, né? Mas existe, tá bom? A mesma coisa quando a gente fala assim, eu quero tirar a cidadania italiana, portuguesa. Lembra que para cada cidadania, a lei deles, pode te favorecer ou não. Exemplo, né? Se o teu bisavô ou tataravô for italiano, então por parte de pai, se não me engano, não estou bem certo, você pode pleitear através da justiça o direito da cidadania italiana. Então você ficaria com duas cidadanias. Aí você pode, inclusive, morar lá, trabalhar lá, né? E se realmente o fizer isso documentado, organizado e legal, você pode até mesmo se aposentar pelo Estado italiano, tá bem? E isso outros, se não me engano, pela Espanha, por parte de mãe. Então entenda que ser descendente de índio existe uma regra no Brasil, assim como ser descendente de outros grupos em vários lugares do mundo, tá bom? Então tem suas regras. Por isso que então você pode ver um determinado indivíduo numa fotografia, numa entrevista, ele se apresenta como índio, e às vezes você olha, mas a característica dele não é de índio. Mas tudo bem, pode ser que por parte de pai, avós, bisavós, ele tenha linhagem assim. Tá? A manifestação pelos direitos indígenas é extremamente antiga. Então, você está vendo uma imagem de uma manifestação dentro do Congresso Nacional. Tá bom? Não é a primeira, não vai ser a última. Então, a luta deles é incrível, muito grande, para conseguir ainda se manter. Você vê uma publicação aí que saiu há pouco, né? Índios no Brasil, vida, cultura e morte. Tá? Então, a situação há 500 anos para eles não é nada favorável. Né? Isso desde o início. Certo? Vamos lembrar, acredita-se que quando os portugueses chegaram, eles possivelmente fossem em torno de 5 milhões de indivíduos espalhados pelo território que hoje é o Brasil. Bom, hoje não chega a 1 milhão. Provavelmente é um número de 800 mil com essa descendência que eu falei para vocês. Se for realmente daqueles que vivem em aldeias, deve ser um número de 300 mil. 300 mil a população de Volta Redonda, certo? Espalhada pelo Brasil inteiro. Tá? Aí você vê que não é tão grande assim, não. E as ameaças maiores hoje, né, com relação à cultura e ao mesmo o número, né, de indivíduos, é a questão dos madeireiros, né, a questão do garimpeiro, coloquei a imagem de baixo, certo? E, infelizmente, a questão política do atual governo. Não que os governos anteriores tivessem sido assim, uma maravilha, tá bom? Em defesa aos povos da floresta, bem? Mas o atual governo já mostrou, bem, aliás, antes de assumir, já mostrou que haviam terras demais para índios no Brasil. Tá bem? Então, aí você vê a manchete, né? Durante a pandemia, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, emite norma que incentiva a invasão de terras indígenas. Vamos lembrar que, recentemente, o Bolsonaro tentou colocar como diretor da FUNAI, certo? Um antropólogo, só que evangélico, tá? Não por ser evangélico, mas por ter a questão da religião, certo? Como parte da sua administração, bem? E isso causa espanto, tá bem? E a ideia mesmo era levar, né, a religião a aos povos da floresta. E
né? Continuando a situação atual, o número de mortos cresceu bastante entre a população indígena, principalmente invasão de terras, e agora, né, associando a isso, tá, o Covid. Não sei se vocês lembram, uma das primeiras localidades onde o coronavírus se espalhou e causou várias mortes foi na Grande Manaus, uma cidade quente, onde as pessoas acreditavam até, ou popularizaram, que não ia haver grandes sacrifícios, né, por contexto do contágio dessa doença, porque o lugar era quente e associava, né, o coronavírus a lugares frios. E aí isso derrubou por terra esse pensamento. E o número de índios morrendo por essa doença tem sido bastante expressivo. E aí, né, você tem os movimentos, né, a ação dos movimentos sociais, certo? Para tentar, certo, minimizar esse prejuízo todo da cultura dos povos da floresta. Você tem artistas, né, atores globais, representantes da MPB, certo? Assim como você tem na extrema-direita o fotógrafo Sebastião Salgado, que está começando agora uma exposição, né, rodando o mundo, bem, e pedindo, certo, a todos, né, a uma força contra o governo do Brasil para que esse passe, então, a ter mais cuidados com os povos indígenas. Tá? Essa pressão por parte de vários representantes do Brasil, inclusive o Sebastião Salgado, tem dado bastante retorno, certo? Pressionando o governo brasileiro. Essa semana está saindo muito na imprensa internacional o número de índios, né, e o número do desmatamento no Brasil. Vamos acompanhar isso. Bom, com relação aos quilombolas, né, lembra, o termo quilombola define-se acampamento, ou seja, vocês já estudaram, né, muitos deles fugiam e montavam seus grupos, certo? No sentido de sobrevivência e defesa, de possíveis ataques para prendê-los e torná-los como escravos nas propriedades, ou mesmo, lembra vocês também, que quando terminou a escravidão, simplesmente muitos fazendeiros que já estavam falidos colocaram os ex-escravos para fora das propriedades e esses então procuraram, né, lugares, né, onde possivelmente não tinha dono ou beira de estrada para fazer seus vilarejos e seus quilombos. Bom, e aí coloca, né, segundo a Fundação Cultural Palmares, que é representante legal no Brasil, existem 1.209 comunidades quilombolas registradas no Brasil e 143 quilombolas em terras tituladas, ou seja, os demais estão em terras que ainda estão em processo na justiça, se o governo vai dar o título ou não. Então, somente 143 estão na terra realmente reconhecida deles. E a situação de educação nessas comunidades é extremamente precária. Certo? Com relação ao fato histórico do Quilombo dos Palmares, vocês já estudaram, hein? No que é hoje o interior de Alagoas, você tinha um conjunto aí de 10 quilombos, certo? Onde unidos, certo? No objetivo de não mais ser escravos, bom? E de grande luta contínua, mas não era um quilombo, eram 10, espalhados pelo território, bom? No interior do que hoje é Alagoas. Tá? Os estados brasileiros onde se encontra o maior número de quilombos, com exceção do Acre, do Roraima e Distrito Federal, todos os estados brasileiros possuem quilombos, apesar do Distrito Federal não possuí-los. As regiões do entorno distrital pertencente a Goiás, eles estão presentes. Os estados brasileiros com maior número de comunidades remanescentes de quilombos são Bahia, Maranhão, Minas Gerais e
Pará. Bem, pouco antes de assumir, já tivemos algum confronto, né, no ideal político do atual governo, dizendo frases como, né, afrodescendente de quilombos não serve nem para procriar, ou ainda, né, que o afrodescendente pesava mais, né, do que algumas arrobas, certo? E isso dentro de um discurso dentro da comunidade judaica, que a própria comunidade depois lançou uma forma de um aviso, tá bom? Colocando que era contra, certo? Essa forma de pensar, tá bem? Bom, e aí você tem vários movimentos sociais, certo? Para preservar, defender, tá, os quilombos, muitos. Com relação a ciganos, tenho certeza que em algum momento vocês já viram, né, aqui na nossa região, Barra Mansa, Volta Redonda, não sei se Bananal acontece e às vezes a comunidade, né, alguns representantes ciganos passam por lá. Vamos lembrar que os ciganos estão no Brasil há muito tempo, tá? Provavelmente já meados de 1500 já estavam expulsos de Portugal. Depois chegou mais para 1700, 1800, um outro grupo, tá? Porque a origem dos ciganos é da Índia, certo? Mas alguns grupos de ciganos, ao chegar no leste europeu, tá, desenvolveram outras, vamos dizer assim, atividades culturais, então tem uma outra linhagem. E aí essa outra linhagem também, vamos dizer assim, romena, chegou ao Brasil por volta de fins de 1700, 1800. Bom, e nós temos um número de ciganos no Brasil hoje em torno de 800 mil. São, né, tem suas práticas culturais, muita música, vários instrumentos musicais foram criados por ciganos, certo? E vivem, tá, espalhados por boa parte do território do Brasil. Né? Alguns eles são divididos em clãs, né? Então o que eu vejo mais na nossa região são esses que vivem em tendas e são sempre nômades, estão sempre mudando. Mas existe aqueles que vivem em casas, né? E eles são fixos, certo? Atividade, são grandes criadores de cavalos, né? Trabalham muito bem com artefatos de cobre na produção daqueles equipamentos todos para alambique. Bom, então eles têm umas coisas bem específicas. Bom? E, enfim, tem uma cultura bem rica, tá? Não são muito bem vistos em vários lugares do mundo, tanto que Portugal, em 1500, já expulsou os ciganos. Tá? Então, eles têm um estilo de vida, vamos dizer assim, bastante diferente. Né? Não tem uma religião, certo? Para eles, o céu é o limite, a terra é o coração, o espaço, tá? E a vida, a liberdade para eles é a religião. Bem? Adoram o ouro. Bom, se pudesse colocar todos os dentes, como alguns têm, tudo enfolhado, né, com ouro, tal, adoram, gostam muito, né, disso. E as festas são assim bem ricas em detalhes. Bom, é um povo muito festeiro. Tá? O movimento LGBT tem uma representação que tem crescido em vários lugares do mundo. Tá? Às vezes ganham mais direito e às vezes esses direitos são todos bem oprimidos, como alguns países, principalmente a Rússia, nos últimos anos. Tá bem? Então, no Brasil, são grupos que, apesar da violência ainda ser muito grande, a representação dos seus movimentos sociais cresceu bastante. Né? Você vê aí, né, no dia, né, da
da comunidade LGBT, né? A gente vê desfiles pelo Brasil com grupos bem significativos. Mas eu digo para vocês que a violência contra eles ainda é muito alta. Tá? Então, né, mas existe um número, certo, de quantos são executados por dia no Brasil por conta, tá, da sua diferença. Bem, é lógico, tá bem? Para esquecer nem deixar de falar com relação ao racismo no Brasil. Tá? Nós temos vários atos que ocorreram, né, nos últimos anos, certo? Até alguns nos últimos meses, hein? Que mostra que no Brasil a gente ainda tem um grave, né, histórico com relação ao racismo. Aí tem algumas, né, lembranças tristes, né, desses momentos aqui no Brasil. Eu acredito que vocês lembram de todos eles. Bem? Tá? E, lógico, existe movimentos contra essa mensagem, certo? Contra as reformas do Temer. Eu acho que você lembra, já era uma das reformas da Previdência, do qual se pregava, tá, o maior tempo de trabalho para certas funções. E, por incrível que pareça, essas certas funções iam atingir principalmente, tá, os negros, né, no Brasil. Então, algumas reformas do qual a comunidade, né, afrodescendente percebeu que seriam os mais atingidos. E aí teve toda uma campanha. Tá bom? E aí nós vemos várias campanhas, né, contra qualquer forma, né, de racismo, certo? E que nessa quarentena a luta continua, muitos trabalhos publicados na internet, certo? E deixei para vocês, então, alguns documentários. A maioria são bem curtos, tá? Cigano Brasil, Movimento LGBT, e 2 desses lutam pelo direito das mulheres no Paquistão. Todos eles são muito interessantes, tá? Mas, em especial, se vocês tiverem um tempinho, esse com relação às mulheres do Paquistão, você vai ver que, apesar da diferença tão grande cultural, as brasileiras que fizeram esse documentário vão falar de tantas simetrias com o Brasil. Bem, vocês vão gostar de todos eles. Tá? Eu falo que sempre, a imagem ajuda muito. Tá bom? É isso, pessoal. Tá? Boa semana para vocês e a gente fala, então, na próxima semana. Tá? E aí, se tiver alguma dúvida com relação ao trabalho, não vai ter não. Tá? Mas se tiver, manda mensagem para mim. Tá bom? Também estou no Face, lá, estou no Instagram. Tá bem? Maneira de achar tem. Tá bom? Tchauzão. Saudade de todos aí. Beijo.